Aê! De fora é minha, hein? Olá para você, ouvinte do podcast De Fora é Minha. Estamos aqui para mais uma edição. Muito obrigado a você que está aí nos escutando. Você pode nos ouvir no nosso canal no YouTube, também estamos no iTunes. É sempre importante, né, você ouvir a sua participação, mandar o seu comentário, o que você está achando, né, do nosso podcast De Fora é Minha. Meu nome é Rafael Miguel, vou comandar aqui o nosso bate-papo. A gente começa, né, reunidos aqui mais uma vez com o Vitor Dias, Rivelli Nunes, também o Thiago Costa. Pessoal, mais uma vez, valeu pela presença. Vamos bater um papo de uma competição que começa agora, nessa sexta-feira, a Copa América 2016, chamada de Copa América Centenário, né, Thiago? Tá comemorando aí os 100 anos da primeira edição da Copa América, que foi em 1916, né? Agora fazendo o centenário, né, Thiago? Sim, exatamente. Ela que foi disputada 44 edições. Dessas 44 edições, foram 14 edições nesse estilo, meio que Copa do Mundo, uma mini Copa do Mundo. Então, essa primeira edição disputada em 16 com o título do Uruguai, vencido na Argentina contra a Argentina. A gente tem aqui a Copa América era disputada quase que anualmente, né, que na prática sul-americana. A gente teve o primeiro em 16, depois 17, 19, 20 e assim sucessivamente até 29, quando teve um intervalo. Ela passa de 29, depois vai até 35. E aí pode já soltar os maiores campeões da história? Pode ir lá, vai lá. Então a gente tem os grandes campeões aí. O Uruguai com 15, a Argentina com 14. Vale ressaltar que a Argentina não vence uma Copa América desde 1993. Que foi o último torneio oficial ganho pela seleção argentina. Então tá esse jejum aí já faz 23 anos sem a Argentina sair campeã de qualquer coisa. Sim, tem Olimpíadas, mas Olimpíadas não é a seleção principal, né? E posso fazer um adendo? Foi uma disputa de pênaltis contra o Brasil, não foi? Nas oitavas ou nas quartas de final, não sei. Que o Boiadeiro perdeu um pênalti. O Boiadeiro perdeu um pênalti, exatamente. Marco Antônio Boiadeiro. E era o time do bate-gol também, que era um timaço. E aí você tem o Brasil, que venceu 8 edições de Copa América. Só um adendo, Thiago. Desses 8 títulos do Brasil, 5 de 1989 para cá. Sim. Que foi quando o Brasil sediou a Copa América. O Brasil ficou de 49 até 89. O Brasil até então só havia vencido 19, 22 e 49, foram 3 edições que ocorreram no Brasil. E depois ele só foi ganhar em 89 também numa edição no Brasil, com aquele gol do Romário de cabeça numa final contra o Uruguai, que foi sensacional, aquela final no Maracanã. Depois ganhou 97, 99, 2004 e a última em 2007 com o amigo do Rafael Dunga, né? E o Paraguai ganhou 2 edições em 53 e 79. O Peru também venceu 2 edições em 39 e 75. O Chile no ano passado, a Colômbia em 2001 e a Bolívia, que foi que venceu em 63. Deve ter sido boa essa edição, hein? Que a Bolívia foi campeã da Copa América. A Bolívia foi campeã, cara. Deve ter sido muito boa essa edição. E onde que foi? Foi na Bolívia? Foi na Bolívia. Foi na Bolívia. Aquele atacante que tem jogado há muito tempo salvando a Bolívia, ele deve ter entrado em campo, né? Altitude. Quem entregou o troféu foi o René Barrientos. Pois é. E tem uma coisa curiosa, você falou dos títulos que o Brasil ganhou no Brasil só em 1997, que a gente conseguiu ganhar um título fora de casa, 80 anos depois. A de 97 aconteceu onde? Na Bolívia. Na Bolívia. A gente ganhou da Bolívia na final. Se eu não estou enganado, foi aquela do vocês vão ter que me engolir. Exatamente. O Zagallo soltou essa frase que entrou para os anais do futebol, vocês vão ter que me engolir. E a Copa América, você estava falando de alguns anos aí da Copa América, né, Thiago, que ela ocorreu. Ela nunca conseguiu ter essa periodicidade da Copa do Mundo, por exemplo, né, que é sempre em 4 anos, né, desde o começo. Às vezes era de 2 em 2, às vezes de 3 em 3. Nas últimas, né, desde de 2001 estava sendo desde 2004, na verdade, estava sendo sempre de 4 em 4 anos. Agora a gente já teve 2 anos seguidos. É engraçado, né, não conseguiram manter assim essa periodicidade da Copa América. E reza a lenda que é um dos torneios que inspirou a disputa de Copa do Mundo e esses torneios continentais também, foi a Copa América, porque ele começa com esse perfil de sul-americano, né, e ele foi sendo disputado entre a primeira edição com a Argentina, Uruguai, Brasil e Chile, e depois ele foi se ampliando pelos outros países do continente. E teve algumas edições que não teve sede fixa.
A gente tem o caso de 75, 79 e 83 que não tinha sede fixa, era como se fosse um mata-mata, eles saíam para jogar. É como se fosse eliminatórias, e foi justamente quando o torneio ganhou o nome de Copa América em 75. Até 67, a gente teve um hiato de 8 anos entre 67 e 75. Até 1967 você tinha o Campeonato Sul-Americano, né? E a fórmula de disputa era sempre todo mundo. Ou era todo mundo contra todo mundo, quando tinha menos times, ou então divisão em grupos com uma fase final também quadrangular, hexagonal, alguma coisa assim. Nunca teve uma. Sempre que era final, era porque era jogo de desempate. Foram algumas poucas exceções. Mas aí, a partir de 75, a gente tem a Copa América, né? Sem sede fixa. Aí 75, sem sede fixa, o campeão foi o Peru. 79, sem sede fixa, o campeão Paraguai. E 83, sem sede fixa, o campeão foi o Uruguai, que ganhou do Brasil na final. A partir de 87 passaram. A periodicidade passou a ser de 2 anos. E aí a Conmebol começou um rodízio por ordem alfabética entre os países da Conmebol. Então 87 foi na Argentina, 89 Brasil, 91 Chile, 93 Equador, 95 Uruguai, 97 Bolívia, 99 Paraguai, 2001 Colômbia. E aí você tem um espaçamento de 3 anos, porque a intenção era voltar a ter disputado de 4 em 4 anos. Aí em 2004 a Copa América foi no Peru. Em 2007, a Copa América foi na Venezuela, fechando o rodízio. Aí, a partir de 2011, o rodízio recomeçou. A 2011 foi na Argentina, o Uruguai foi campeão. 2015 no Chile. 2016 tem essa edição extraordinária que vai ser nos Estados Unidos. 2019 vai ser no Brasil. Depois 23 no Equador. E assim vai continuar o rodízio. E essa Copa América de 2015, a do ano passado, que o Chile ganhou, era para ter sido disputada no Brasil. Era. O Brasil abriu mão da disputa, a CBF alegou que estava muito envolvida com a Copa do Mundo, né? Que foi disputada um ano antes. O Brasil abriu mão, passou para o Chile. E Olimpíadas também, né? E as Olimpíadas também, que era exatamente entre as duas competições. Mas é estranho você pensar isso, né? Porque você pegaria justamente os estádios, alguns estádios que foram utilizados fresquinhos na Copa do Mundo, fresquinhos, seria até uma forma de movimentar um pouco esses estádios que viraram um pouco de elefante branco. Ô, Vitor, você falou da Copa América que não tinha sede fixa. O Mineirão já recebeu o jogo de Copa América. Sim. O Brasil jogou, se eu não estou enganado, em 75 contra o Peru mesmo, no Mineirão. Em 83 jogou no estádio também por essa competição. Então o Mineirão é também um estádio de Copa América, né? Sim, com certeza. O Vitor falou aí, né, da Copa América, né, falou, né, das últimas Copas Américas, desse ano de 2016, a Copa Centenário, falou das sedes, e aí a pergunta, né, que a gente tem que fazer, por que nos Estados Unidos, né? Se é o centenário da Copa América, sempre os países sul-americanos, nos últimos anos, México participou, né, teve o Japão também participando de Copa América. A Jamaica. Como a Jamaica. Mas esse ano, né, teve uma fusão aí, né, entre a Conmebol e a CONCACAF para fazer essa Copa América, e escolheram os Estados Unidos. É um pouco esquisito, né, Vitor? Uma Copa América centenária nos Estados Unidos. Exatamente. Mas aí você tem também a questão várias questões. Você tem a questão do marketing, né? Os Estados Unidos é um mercado muito grande. Você tem o fato dos Estados Unidos ser de longe o país que tem a melhor infraestrutura esportiva do continente. Logística também, né? Logística, né? Porque assim, nos Estados Unidos você tem vários estádios que podem ser, ou são de futebol, ou podem ser convertidos para uso do futebol de uma maneira muito rápida. Então assim, eles têm muito know-how nesse sentido. A Copa Ouro é sempre nos Estados Unidos. Então eles estão acostumados a receber esse tipo de competição de seleções. Por mais que o Paulo César Caju não goste, né, do que eu vou falar, mas os Estados Unidos têm essa questão desse conceito de arena, né, para estádio. Porque para ele, arena é coisa de troglodita. Por isso que o futebol anda tão mal jogado. Os gladiadores, aí você tem o urso, o guerreiro. Então ele falou que o futebol na época dele era coisa de gente inteligente, de artista. E hoje virou coisa de troglodita, por isso que existe na arena. Mas você tem essa questão multiuso. E aí, como reza toda a teoria da conspiração, é a primeira edição que seria nos Estados Unidos. Você abre essa questão também do mercado americano, que segundo dizem, é por isso que a FIFA passou por esse processo de expurgo todo,
E eu acho que a Conmebol e a CONCACAF também entraram nesse processo de expurgo, acho que compulsoriamente, Por tabela, para né? acessar Por tabela, né? Exatamente. Ano Tinha até pass- americano envolvido na corrupção. Tinha. Ano passado teve até alguns comentários de que talvez essa Copa América fosse cancelada nos Estados Unidos por conta disso, né? Os Será que dirigentes da Conmebol. vai ter dirigente da CBF visitando? Ah, provavelmente não, né? Não, eles não. Provavelmente não só podem, Os né? assessores, né? No máximo gente do baixo clero, um Coronel Nunes aí da vida, né? Será que Coronel Nunes... Porque assim, Será que ele pode? Ele, Será ele, que ele era um pode coronel lá, a né? nível local, né? Assim, só se ele fez alguma mutreta enquanto ele estava na CBF. Mas, Lá enfim, nos Estados Unidos ele não é nem soldado raso, né? Aquele coronel. Mas, Agora tem uma coisa também, essa Copa ela serve como um balão de ensaio, como já disseram aqui, para a união entre Conmebol e CONCACAF, porque assim, é uma união que assim, a meu ver, É um namoro, né? É um Que tá namoro, começando, assim. vai sobrar para Libertadores mais na frente. mas é aquela coisa, eu vejo ela com bons olhos, mas eu entendo que existe um problema muito sério a ser resolvido se essa união for para frente, que é a questão da logística. A distância entre os continentes é muito grande. É absurdo. Não tem não se compara com a distância entre a Europa, por exemplo. Assim, se compararia no máximo a África, que é um continente enorme, tem 55 países. E assim, de uma forma ou outra, a África. Mas eu não sei se se vocês vira concordam com as assim, competições, talvez né? com a experiência que os americanos têm em viver em um país continental, em estabelecerem ligas como a NFL, a NBA, eles fazem a Liga Leste contra a Oeste só na fase de afunilamento, talvez eles proponham um torneio mais amplo, mais para frente, com o pessoal da América do Norte, com o CONCACAF, América do Sul, e depois reuniria os 4 melhores de cada um e fazia um playoff final. Apenas a parte final, né? Exatamente, para não matar o pessoal nessa logística, porque a gente vê pela Libertadores, quando um time tem que viajar para o México, é uma epopeia, né? E assim, muito complicado. já que a gente está falando um pouquinho de Copa América, das curiosidades da história um pouco, eu não sabia, não sei se vocês sabiam, que a Copa América desde 87 ela dispõe de mascotes temáticos, assim. Ah, sim. Aí a primeira edição de um mascote foi em 87, com o Gardelito, que era uma referência ao Carlos Gardel. O Brasil teve o Tico, que era um sabiá. Teve, o que eu achei mais interessante foi na Colômbia, em 2001, o Américo, com K, um extraterrestre, cujo nome provém da tradução de América ao Esperanto. O engraçado disso é que pouca gente deve saber dessa questão dos mascotes. Mostra como que o torneio ele é muito mal cuidado, né? Mal vendido. Né? Muito mal vendido. Tem álbum de figurinha. Tem álbum de figurinha e ele é tão pouco A explorado. gente quase não fica sabendo, né, dessas coisas. Mas é justamente por isso, né? Não tem uma periodicidade, não tem uma parece, né? Não é o que é, mas o que fica parecendo é que é uma coisa completamente desorganizada. Estilo A forma Conmebol. estilo Conmebol, exatamente como tratam essa competição, que queira ou não, tem uma tradição enorme, né? Porque É o são mais 100 antigo anos, torneio né? de seleções. É o mais Exato. antigo, É o né? mais antigo. Desde 1984, quando interromperam a competição, que era o Home Championship, entre as seleções britânicas, né? Passou a ser o torneio mais antigo de seleções do mundo em atividade. Aí a do última edição foi o Zincha, uma raposa vermelha chilena. A do ano passado. Sim. Então eu acho que falta exatamente isso que o Rivelli está falando. Saber vender o torneio, igual os europeus sabem vender a Eurocopa, faz uma prévia com eliminatória, tem álbum de figurinha, tem uma questão cíclica. Talvez se fizesse um afunilamento melhor, uma eliminatória, porque a Europa também é um continente grande, então os caras conseguem fazer eliminatória, conseguem depurar o torneio de uma maneira mais interessante. Talvez isso faça, talvez aí sendo muito talvez otimista, esse formato nos Estados Unidos talvez ajude a vender, igual foi o resultado da Copa do Mundo de 94, foi um sucesso de público e de público de TV, de presença no estádio, foi, se não me engano, um dos maiores recordes de presença de público nos estádios foi na Copa dos Estados Unidos. Acho que até hoje, até hoje né, é o maior. E vocês são capazes de lembrar a primeira Copa América que vocês acompanharam? Vai ser legal. Que vem na memória, a primeira competição? Qual que é a sua ideia? A minha é de 87, eu tinha 10 anos de idade. Foi onde? Foi no Uruguai? No 87 Chile? na Argentina. Foi na Argentina? O Uruguai ganhou. O No Uruguai campeão, ganhou foi o e Uruguai. eu lembro que o Brasil Chile. perdeu de 4-0 do Chile. E eu me assustei, porque
estava praticamente começando a acompanhar futebol, mas sempre tive a seleção brasileira como grande seleção. Era o Brasil do Evaristo de Macedo? Não lembro, eu acho que era o Brasil do Carlos Alberto Silva, se não estou enganado, o Evaristo de Macedo, não vou lembrar, Thiago. Mas era muito estranho, foi muito estranho para eu acompanhar a seleção brasileira, a grande seleção brasileira, sendo goleada por 4-0. E se eu não estou enganado, o goleiro dessa seleção chilena era o Roberto Rojas. Aquele da polêmica das eliminatórias de 89. Essa foi a primeira Copa América que eu me lembro. Ó, vamos por ordem cronológica, então, os mais velhos. A primeira lá, Copa Thiago. América foi a de 89. Eu tinha 8 anos e eu morava no Rio. E assim, foi uma comoção na cidade porque o Maradona foi jogar lá. Teve um Brasil, foi o Uruguai e a Argentina. E depois o Brasil jogou contra a Argentina e Maradona parou. Maradona no Maracanã e ele tava no auge, jogando muita bola. E tem o um Bebeto jogo... fez um gol de voleio sensacional. Sensacional, A bola pegou no travessão e voltou. E a final foi contra o Uruguai. E aí toda aquela mística de 50, aquela coisa toda, a imprensa no Rio. E aí eu não fui ver, na época eu não consegui assistir. Eu só fui conseguir assistir a eliminatória de 93. E aí foi um gol de cabeça do Romário em 89 que eu achei assim, sensacional. E duas coisas sobre essa Copa América, Thiago. Eu lembro disso também, que ficou aquela coisa, nossa, o Brasil vai pegar a Argentina do Maradona, que era campeão do mundo há 3 Maradona anos. e Canidia, Maradona, Canidia, o Pumpido, acho que estava na seleção. E a final Brasil e Uruguai foi no 16 de julho. Foi na mesma data do Brasil e Uruguai da Copa de 50. E tem uma coisa interessante dessa de 89, que a primeira fase todo o Brasil jogou em Salvador, na Bahia, na Fonte Nova. Mal pra caramba. Desde o primeiro, o Brasil foi vaiado em todos os jogos, porque o Lazzaroni, ele cortou o Charles, que era o grande jogador era o Rei Charles do Bahia, né? Era o grande atacante, ele foi cortado e aí o Brasil foi vaiado em todos os jogos lá no Fonte Nova. Dá pra fazer um flashback. O Brasil jogou no grupo A com Paraguai, Colômbia, Peru e Venezuela. O Brasil ganhou de 3-1 da Venezuela, empatou em 0-0 com o Peru, empatou em 0-0 com a Colômbia e fez o último jogo no Arruda. E aí ganhou. 2-0, 2 gols do Bebeto. Esse jogo contra o Peru, eu me lembro disso na placar, tem uma foto sensacional. Que tem o jogo foi na Fonte Nova, né? Fonte Nova. E o Brasil 0, Peru 0, e tava tendo no letreiro uma campanha contra a dengue. Olha só, já tinha dengue na época. E na hora que tava Brasil 0, Peru 0, escreveu embaixo, é o fim da picada. Sensacional, essa foto ficou famosa na placar. E tem um jogo, vocês falaram do Maradona, se eu não me engano foi Argentina e Uruguai, que o Maradona quase faz um gol no meio de campo. A bola bate no travessão, ele quase faz um golaço do meio campo. E você, Vitor, qual que é a primeira que você lembra? Eu tenho flashes da Copa América de 93, eu tinha 8 anos, não lembro de tudo dela, eu lembro basicamente da Argentina campeã e desse Brasil e Argentina que nós perdemos nos pênaltis. A primeira que eu lembro toda é a de 95, que se não me engano foi a primeira com a participação dos Estados Unidos. A gente foi a primeira vez que trouxeram convidados de outros continentes, né? E os Estados Unidos ganharam da Argentina, chegaram a meter 3-0, mas acabaram ganhando de 3-2 a Argentina, e por isso a Argentina foi jogar contra o Brasil logo nas quartas de final, que teve o gol antológico do Túlio Maravilha. La Mano de Dios, que ele terminou uma bola com a mão, exatamente. O Brasil tirou a Argentina, né? O Brasil tirou a Argentina nas quartas de final, perdeu a final para o Uruguai. Tem um adendo disso, meus pais estavam comemorando o aniversário de casamento em Buenos Aires no dia desse jogo, e eles falaram com a gente que foi uma comoção no país, assim, e os argentinos achando um absurdo o Brasil ter vencido exatamente com a bola que o Túlio matou na mão e chutou pro gol. E o Tafarel, né? O jogo foi... Era o Tafarel, goleiro. E o Túlio sempre muito espirituoso, né? Foi logo quando ele saiu do gramado, perguntaram pra ele, e ele falou que não foi com a mão dele, foi com a mão de Deus. Se vale pro Maradona, por que não vai valer pro Túlio, né? Já que vale um pouco essa recordação, o Brasil disputou essa final no dia 16 de julho de 89 no Maracanã às 5 horas da tarde com um público de 132.743 pessoas. Hoje seriam 2 Maracanãs, né? E o pessoal viu a disputa de terceiro e quarto lugar entre Argentina e Paraguai, 90 mil pessoas. Aqui, gente, só um parêntese. Se tiver fazendo um barulho aí, é uma churrasqueira que tá acesa aqui do lado, viu? Pra matar um pouquinho de inveja de quem tá ouvindo a gente, que daqui a pouco vai ter um assado. Em homenagem à Copa América. Homenagem à Copa América. Chimichurri. E a sua, Rafael? Olha, agora a minha, é curioso que eu tenho lembranças de futebol ali de 99, 98, mas a primeira Copa América que eu lembro mais assim é de 2004.
não lembro muito da de 2001, da de 99, de 2004 eu lembro. E com aquela final, né, antológica, né? Foi aquele aquela gol, do Adriano, do pegou gol do a bola do Adriano. Adriano. O gol do Adriano lá com o Tevez fazendo firula lá na bandeirinha, né? A Aham. Argentina tava ganhando 2-1. E aí o Galvão falando, amigo, esse ano não deu, né? Vamos tentar na próxima Copa América. O argentino sabe catimbar, Pois é, né? ele olha a ginga Aí argentina, o- ele joga com a cabeça alta, toca me voe. Pois O é, aí Brasil pode até empatar, mas acho que não vai dar certo. É uma seleção de novos, que era um Sim, uma com- renovação, né? Era um time com muita Sim. gente nova, Não, era a o- seleção o A maior próprio apresentação Adriano. da vida do Adriano como jogador profissional. Ah, Não sei, porque na Copa das Confederações de 2005 ele jogou muita bola também. Tá bom, na Inter de Milão também ele jogou muita bola. Mas assim, como seleção brasileira foi talvez Tá, jogo foi um mais momento, impactante foi dele. um momento. Ali ele se momento mostrou dele- como o substituto do Ronaldo, né? Ele era jovem, Infelizmente ali, né? acabou Tava- não se tornando, mas foi uma partida espetacular do Adriano. Foi ali, fez aquele golaço, né? Que não se lembra que ele dominou ali sem deixar a bola cair, já pegou Kaká e depois. também, né? Tava naquele time. O Kaká Júlio tava Batista. começando também, já tinha. Quer dizer, já tava no Milan, né? O Kaká ali, Júlio Batista, o Edu, que hoje é dirigente do Corinthians, Copa América naquele disputada time. no Peru, diga. 2004, né? E com o Carlos Alberto Parreira, né? De treinador. 4-2 nas penalidades máximas. Pois O Júlio é. César brilhou, né? Júlio César. Pois é, foi uma Copa América muito bacana. E quebrando também, o Brasil já tinha alguns anos que não ganhava, né? Tinha ganhado. Não, ele Ah, ganhou mas em 2000. Ele ganhou em 99. 99. Pulou né? 2001, que teve aquele vexame contra Honduras. Perdeu de Honduras, né? Com, Aí a com o vencedora a Filipão, campeã de foi a treinador. Colômbia. Sim. E aí 2004, depois engatou, né? 2004, 2007, duas vitórias seguidas. E aí em do Brasil. 2007 o Brasil ganhou da Argentina na final. Foi 4-1, né? Se você, 3 se você 3 a 0. pegar a escalação da seleção argentina nesse jogo, E do Brasil. não dá pra acreditar como que o Brasil conseguiu ganhar, porque um detalhe, o Robinho era o grande jogador dessa seleção, arrebentou com o Chile numa fase e não jogou nada na final, não lembro se ele jogou a final, mas a seleção argentina nessa final de 2007 era um time que... Olha, a escalação eu não consegui. Eu lembro que o meio de campo do Brasil tinha Josué, Mineiro, Júlio Batista. E tinha, tá faltando mais um, acho que não lembro se era o Diego, que era o outro Ó, meio. foi 3-0. Um gol do Júlio Batista, um gol do Ayala e um do Daniel Alves. O gol do Júlio Batista foi um golaço de fora golaço. da Por área. conta do Ayala. eu lembro. Essa seleção da Argentina, nossa, mas tinha o Verón, tinha o Messi, tinha o Riquelme, Messi, não lembro, acho que tava, tinha o Riquelme, era um timaço. Realmente. o Copa time América do é um time do torneio Dunga, né? singular, né? O time do e Dunga fazendo milagres. Pois aí é, na Copa e as América. duas últimas edições que a Argentina sediou tiveram o Uruguai como campeão. Que a Argentina sediou? Exatamente, foi em 87 e 2011. Ó, resgatando aqui em homenagem ao Rivelli, eu vou começar pela seleção brasileira, e depois vou ler a Argentina e a gente faz o comparativo. Goleiro, Doni, Nossa. Juan, Alex, Maicon, Gilberto, Mineiro, Elano, Josué, O Elano. Robinho, Júlio Batista, Wagner Love, Dunga. Depois entrou Daniel Alves, Diego e o Fernando. A seleção argentina, Abondanzieri, Ayala, Heinz, Milito, Zanetti, Gabriel Milito, né, irmão do O Diego. Diego. Campiasso, Mascherano, Riquelme, Verón, Messi, Tevez, Alfio Basílio como treinador. Depois entraram Aimar e Lúcio Gonçalves. No banco, os caras tinham Crespo, Burdiço, Diego Milito, Crespo, Palácio, Gago e Ibarra. Ou seja, Um timaço, né? Riquelme, Verón, Messi e Tevez. E o Brasil conseguiu ganhar dessa seleção. Por 3-0. Por 3 a 0 com numa decisão. Doni no Com gol. Doni no Doni no gol, Josué e companhia. E falando um pouco da Argentina, é muito difícil você cravar isso, mas se a Argentina não ganhar essa Copa América agora, Brasil tudo quebrado, eu acho. Não, Sem o Neymar, eu né? não coloco o Brasil como grande favorito junto com a Argentina. Talvez eu coloque o Chile, que está defendendo o título, ou o o Chile Uruguai, que está fazendo uma o Chile boa, trocou de uma treinador, boa, né? uma boa eliminatória, O mas Uruguai- se a Argentina não fizer um bom papel, O Brasil tá Nós vamos sem o falar Neymar, dessa né? agora, Tá muito... dessa edição dos Estados Unidos, né? Sim, vamos falar um pouquinho, né, dessa edição. Vamos passar os grupos, né? Os 4 grupos aí da Copa Vai América. pelas sedes e grupos. Como? Tem sedes, cara. Bem Copa do Mundo, eu achei bem legal Tem as isso. sedes? Temos. Então vamos lá. Eu vou nas sedes, o Vitor Dias vai nos grupos aí. Então vai lá. Qual que é Nós vamos ter a a sede sede que a do- Viviane gosta, que é Passadina. e eu vou com cravar gols. os classificados, tá? Os classificados? Anotem aí.
E vai ser de leste a oeste dos Estados Unidos. Então nós vamos ter Pasadena, no Rose Bowl, com capacidade para 92 mil Rose pessoas. Bowl foi a final da Copa de 94. Justamente, né? o Brasil vai jogar lá. Vai ter em Seattle, com um estádio para o CenturyLink Field, 69 mil pessoas. O Santa Clara, no Levi's Stadium, o da calça mesmo, com capacidade para 68.500 pessoas. Em East Rutherford, o MetLife Stadium, com 82 mil lugares. Orlando, com o Citrus Bowl, com capacidade para 60 mil pessoas. Em Chicago, o Soldier Field, com capacidade para 61.500 lugares. E em Houston, no NRG Stadium, capacidade para 71.700 pessoas. Em Foxborough, o Gillette Stadium, capacidade para 68 mil lugares. Filadélfia, com o Lincoln Financial Field, capacidade para 69 mil. E o último, que é o em Glendale, o estádio da Universidade de Phoenix, com 63 mil lugares. Então o público aí vai, se os estádios estiverem cheios, vai ser uma média de público muito boa, né? São os Estados Unidos sempre com grandes estádios. E aí, Vitor, como que são os grupos, né? O grupo A aí da Copa América. No grupo A a gente tem Paraguai, Costa Rica, os anfitriões, Estados Unidos e a Colômbia. Rivelli, quem passa? Vão passar os Estados Unidos e a Colômbia. Costa Rica e Paraguai dança. Paraguai vai ficar pra Paraguai vai Costa ficar Rica, fora. sensação da Copa de 2014. Vai ficar fora. Com o goleiro campeão Goleiro campeão da Liga dos Pantera. Campeões. goleiro campeão da Europa, Costa Rica, né? E tem uma estagiária lá do museu que é fãzona da Costa Rica, que é camisa e tudo. Grupo B, então, Vitor. Grupo B temos o Peru, Equador, Brasil e o Haiti. Seria muito legal se passasse Haiti e Peru, né? Seria Nossa. interessante, mas não, vai dar Brasil e Equador. Milagre. Tem um colega meu lá da rádio FMG, o Jude, que ele é haitiano. Ele falou que vai surpreender o Brasil, o Haiti. O Haiti vai surpreender. Vai surpreender. No grupo C nós temos o verdadeiro anfitrião, o México, a Jamaica, o Uruguai e a Venezuela. Quem passa aí, velho? A México e Uruguai devem sobrar, né? Nesse grupo aí. Mas seria bem interessante se a Jamaica passasse, né? Ó, E por fim a gente tem o grupo D, a Argentina, o Panamá, a Bolívia e o Chile. Tá mais que óbvio, Rivelli, quem vai passar? Argentina e Chile, né? Não dá pra confiar no Panamá, que jogou outro dia contra o Brasil, de jeito nenhum, do Balói na zaga até hoje. E a Bolívia do Marcelo Moreno, a eterna Bolívia do Marcelo Moreno também. Se fosse na altitude ainda dava pra acreditar, né? Se a altitude estivesse jogando, mas não dá. e aí nós vamos ter semifinais, quartas de final disputando em Seattle, em Foxborough, Rutherford, e semifinais em Houston e Chicago. E a grande final no dia 26 de junho em East Rutherford. A Copa América ela vai ser os cruzamentos das quartas, grupo A com grupo B. E Tá aqui. Grupo A e grupo B, grupo C e grupo D. então quer dizer que pode dar Brasil e Paraguai de novo, né? Numa Na quarta Copa de B, final. nas quartas de final. Com Dunga no banco. Pois é, né? O Brasil já foi eliminado 2 vezes seguidas, né? Se caiu o Paraguai de novo, nem precisa de jogar, né? Eu acho que aí vai acabar esse Foram as título duas no pênalti, não foram? Sim. As duas nos pênaltis. Cavalo paraguaio, né? Será que 3? Aí o Dunga vai pedir música no Fantástico? 3 eliminações pro Paraguai. No Pois é. pênalti. Pessoal, nosso tempo tá terminando aqui, né? Falamos um pouquinho hoje aí de Copa América. Muito obrigado a todo mundo que ficou ligado aí com a gente. Nos ouça aí nas nossas mídias, curta a nossa página do Facebook e comente aí também, né? Pode falar aí do seu momento inesquecível em Copa América, a sua expectativa para a Copa América que vai começar agora nessa semana. Ô Thiago, você tem um livro aí para indicar pra gente sobre Copa Sim. América? Tem o álbum de figurinha também, que eu acho que é uma bela sacada. Eu acho que é legal a gente manter essa cultura memorabilha das coisas, dos eventos, né? E a gente tem um livro chamado O Brasil na Copa América, de Ayrton Silveira Fontinelli. É uma publicação bem bacana que traz um resumo de reportagens e comentários da Copa América. Você acha ele facilmente em sebos, no estante virtual, é bem legal, fazendo um jabá para o estante virtual, mas é legal, você consegue achar também no OLX, Mercado Livre. É um livro fininho. O único porém é que ele para na Copa América de 89. Depois é de... Logo após 89. Que é uma Copa América justamente disputada no Brasil. Pelo menos acaba com o jejum do Brasil, né? Justo. O livro não acaba antes com o Brasil ainda em jejum. Valeu então pela dica, Thiago. Valeu pela participação. Valeu, Rivelli. Valeu, Vitor. Voltamos na próxima semana com mais nosso podcast de Fora é Minha. Valeu, até lá.
Ô, ô, aê. De fora é minha, hein?